Dos atentados ao crime na sombra, como máfia da Itália se reorganiza após morte do chefão Matteo Messina Denaro. Rosa Nostra mostra de lado os massacres, concentra-se no tráfico de drogas e na corrupção e tenta recuperar terreno controlado pela Ndrangheta. Em registro de 16 de janeiro deste ano, Matteo Messina Denaro aparece sendo transferido da Delegacia de Polícia dos Carabinieri de São Lourenço em Palermo. Foto escritório de imprensa da Carabinieri Italiana AFP. O histórico chefe da máfia, Matteo Messina Denaro, que morreu esta semana na prisão, tornou-se um elefante na sala da máfia siciliana. Ele foi o último chefe ainda vivo da era mais sanguinária de ataques, massacres públicos, bombas e guerras abertas entre clãs. Com magnetismo midiático, atraiu perigosamente os holofotes, embora fosse um problema para a organização criminosa. Foi ajudado a passar 3 décadas da clandestinidade, onde continuou a atuar até ser preso em janeiro passado. As coisas começaram a mudar na Casa Nostra com a entrada de Messina Denaro da prisão de segurança máxima de La Aquila. Mas agora, após a sua morte, a dúvida volta a pesar sobre a situação da histórica organização mafiosa siciliana. Ela está se organizando para voltar às sombras e evitar os radares das autoridades, embora ainda esteja viva, ainda forte como a leitor-general que prendeu cabo Pasquale Angelo Santo. Pietro Grasso, antigo procurador nacional antimáfia, também alertou que a organização siciliana entrou numa nova fase mas ainda está ativa. Com a morte de Matteo Messina Denaro, termina uma vida cheia de violência, conspirações e mistérios. Também termina uma era de Cosa Nostra. Mas não a Cosa Nostra não terminou com a morte de Salvatore Toto Riina, nem com a de Bernardo Provenzano, nem termina hoje. A Cosa Nostra muda, evolui, transforma, mas continua a ser o principal obstáculo para uma Sicília e uma Itália livres do jugo da violência, da chantagem e da pobreza, afirmou Grasso. O investigador e escritor Antonio Nicasso, especialista em máfias, explica que a Cosa Nostra atravessa um momento importante porque está em plena reorganização e está a deixar para trás o longo período de massacres, ataques contra juízes, representantes de instituições jornalísticas e até contra patrimônio artístico típico do período em que o grupo corleonese dominou a Sicília nas décadas de 1980 e 1990, com Riina à frente de quem Messina Denaro era um discípulo. A máfia siciliana volta a fazer o que sempre fez, usar a violência apenas quando estritamente necessário. A fase dos corleoneses foi uma exceção, uma anomalia da história da organização criminosa, considera Nicasso. Nicasso salienta que a máfia siciliana está novamente a se concentrar em negócios sujos e corrupção. Não por acaso autoridades interceptaram recentemente carregamento de cocaína em Palermo e Catânia. O especialista, que é consultor de governo e de diversas organizações que estudam o crime organizado, acredita que a Cosa Nostra tenta recuperar o terreno perdido durante o período dos ataques dos anos de 1990 e que foi conquistado pela Ndrangheta, a máfia da Calábria, atualmente a mais poderosa da Itália.
Anidandieta conseguiu ultrapassar os restos das máfias porque cresceu economicamente em silício enquanto o Estado se concentrava na luta contra a Cosa Nostra, segundo Nicasso. Redesenho de relações. Agora a Cosa Nostra está redesenhando as relações com a política, com os ambientes institucionais, com as altas esferas da economia e das finanças, para regressar aos níveis anteriores ao ataque. Agora está mais interessado em ganhar dinheiro e adquirir poder do que usar violência ou desafiar o Estado, acrescenta o especialista. Nicasso esclarece que tradicionalmente as máfias não desafiam o Estado, mas antes infiltram-se nele. Tentar infiltrar-se no tecido econômico estabelecem relações com a política e as finanças, porque esse tipo de violência, baseada na corrupção e nas relações de poder, é muito mais difícil de detectar e derrotar, explica Nicasso, que lembra que a máfia sempre foi um dos primeiros em poder econômico, especialmente graças ao tráfico internacional de heroína e a sua rede de laboratórios que lhe permitiu enviar a droga para os Estados Unidos e para metade do mundo. Agora a Cosa Nostra está concentrada mais na sua dimensão econômica e menos na militar, diz Nicasso. O próprio Messina Denaro já se estava afastada de métodos sangrentos em sua última etapa e ficou mais dos negócios, o que lhe rendeu críticas até Rina. Ele criou uma rede de relacionamentos que lhe permitiu passar 30 anos escondidos perto de sua casa. Se não fosse a doença ele sofria de câncer terminal, teria sido difícil ele ter sido preso, afirma especialista. É prematuro escreveu o obituário da máfia siciliana, que tem uma grande capacidade de regeneração e adaptações a novas situações. Fim da máfia está longe. Embora as autoridades não saibam exatamente em que consiste a reorganização, nem tenham todas as peças do quebra-cabeça, criminosos elas têm a certeza de que o fim da máfia ainda está longe. O último relatório da Direção Antimáfia, DIA, sustenta que a captura de Messina Denaro privou a organização de uma figura de referência histórica irrelevante e agravou a sua dificuldade de longa data em encontrar líderes respeitáveis. Após a morte de Totò Rina em 2017 e Bernardo Provenzano em 2016, mas ao último tempo, considera que estas circunstâncias não afetou o funcionamento da organização, nem se acredita que pode mitigar a pressão criminosa na Sicília. Hierarquia e poder. Messina Denaro era o membro da máfia mais procurado em Itália desde 1993, pelos seus múltiplos crimes e por ter participado da sangrenta onda de ataques da década de 1990, em que, entre outros, os juízes antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino foram assassinados em 1992. A polícia prendeu em janeiro passado na cidade siciliana de Campobello di Mazara, perto da sua cidade natal Castelvetrano, onde levava uma vida quase normal graças a uma identidade falsa. Ele morreu na prisão sem se arrepender de seus crimes e levou todos os seus segredos para o túmulo. Os investigadores têm agora claro que Messina Denaro liderou o importante clã de província mafioso de Trapani, um dos vários ramos em que a organização está dividida, mas nunca foi chefe dos chefes na Sicília. O homem no topo de toda a pirâmide mafiosa, como foi Totò Rina, o último grande líder de uma estrutura hierárquica que provavelmente desapareceu com ele. Isso embora o seu poder fosse sem dúvida enorme e o resto da família criminosas vissem a sua figura como um símbolo, como destacou Angelo Santo.
O procurador-geral de Palermo, Maurizio de Lúcia, explicou que o chefe foi uma figura muito importante da dinâmica da máfia porque foi criado por Totò Riina, por isso conhecia bem não só as regras da organização, mas também muitos dos segredos, especialmente dos anos de 1992 a 1993, os anos dos massacres. De Lúcia esclareceu que os clãs de Palermo nunca se colocariam sob o comando de alguém que não fosse natural de Palermo. Os investigadores sabem que o clã Trapani continua a desvendar as suas próprias atividades criminosas, infiltrando-se no tecido econômico legal, ou seja, corrompendo políticos e empresários e participando do tráfico de drogas.